Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu contamos com a presença do nosso amigo José Maria Cortes para nos vir falar sobre a Escola de Frankfurt. Sendo certo que no meio académico ela é bem conhecida, é seguro dizer que a grande maioria das pessoas desconhece a Escola de Frankfurt e a forma como no século XX impulsionou uma mudança cultural que ainda hoje nos impacta fortemente. De facto, a opção pela transformação da sociedade através da cultura, em vez de se focar na economia, fez com que este movimento tivesse sucesso ao ponto de ter capturado para si grande parte do mundo académico, que por sua vez assegurou a desejada transformação cultural. Para além disto, José Maria vai ainda apresentar-nos uma iniciativa em que está envolvido, a Crítica 21, a qual convidamos todos os nossos ouvintes a acompanhar e a promover. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco, comigo está o Bernardo e hoje não estamos sós, temos um convidado que nos vem falar sobre um tema e também, porventura, trazer alguns livros sobre esse tema. E Bernardo, passo-te já a palavra para para lançares esta conversa. Muito obrigado, Vasco. E antes de mais, boa noite aqui ao nosso convidado, posso já adiantar que é o Zé Maria Cortes. Boa noite, Zé Maria. Obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. Nós já vamos ter aqui a oportunidade para tu também nos falares um bocadinho de quem é que tu és, também te apresentares para os nossos ouvintes que possam ainda não te conhecer, passar a conhecer. Mas dizer que o tema de hoje é um tema que eu acho particularmente interessante. Nós aqui no podcast Trivium temos muito uma das áreas que nós gostamos de discutir e de falar e que nos propomos aqui a trazer algum pensamento, algum debate, é precisamente a área da política, e por isso acho que hoje temos aqui uma boa oportunidade para falar deste tema, que é a Escola de Frankfurt, e perceber o que é isto, que impactos é que teve ou que não teve. E por isso, antes de mais, bem-vindo, Zé Maria, e diz-nos quem és tu, o que é que tu fazes, tens filhos, não tens filhos, aqui para os nossos ouvintes também te poderem conhecer um bocadinho. Claro, claro. Obrigado, Bernardo e Vasco, pelo convite. Eu sou, acima de tudo, e em primeiro lugar, marido da Constança e pai de duas lindas criancinhas, a Maria José e a Ana Maria, que ainda não está cá fora, mas que, se Deus quiser, em maio já estará. Sou advogado, e sou assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, enfim, das cadeiras de Direito Privado, do Direito Privado e também Filosofia do Direito. Boa. E surgiu aqui, nós obviamente já tínhamos pensado em ti aqui como um potencial convidado, mas também houve aqui, eu acho que um acontecimento importante, que foi a saída aqui da Crítica 21, deste projeto do Jaime de Garapinto e do Rui Ramos, que pensamos que está a correr bastante bem, e em que tu foste um dos protagonistas logo na primeira edição. Como é que surgiu este desafio? Pois, eu não diria protagonista, eu diria mais, no fundo, tiro alguns cafés, e colaboro com umas coisas de vez em quando. Não, sim, eu ajudei Uma- no Uns convite. cafés e umas coisas de vez em quando, parece uma coisa meio obscura. Não, não, isto foi, enfim, eu comecei a ajudar neste projeto, a convite do Jaime Garapinto. E pronto, é uma revista que tem como objetivo principal combater a hegemonia intelectual da esquerda. A esquerda no sentido pouco rigoroso e abrangente do termo. E portanto, no fundo, a ideia é oferecer coisas interessantes de gente que não pensa como a esquerda. E pronto, e as revistas acho que mostram isso. Eu na primeira revista contribuí justamente com uma recensão, uma análise crítica de um livro sobre a Escola de Frankfurt. Acho que depois poderemos, se vier a propósito, falar sobre ele. E no segundo número também contribuí com outra recensão sobre pode-se dizer que um discípulo tardio da Escola de Frankfurt, ou pelo menos da teoria crítica, o Hartmut Rosa, um sociologista, um sociólogo alemão contemporâneo. E pronto, sim, vale a pena conhecer esta revista e contribuir para esta resposta.
Boa. Então, e de onde é que surge esse interesse então pela Escola de Frankfurt? Já te levou aqui a escrever duas recensões. Eu tenho de admitir que não li ainda a segunda, mas a primeira li e gostei Ah, bastante. Como ainda é bem, que. ainda bem. Então, falas um bocadinho Bernardo, sobre. Diz, Vasco, desculpa lá, peço imensa desculpa, mas quer dizer, vamos lá concluir aqui a a apresentação. recomendação da Crítica 21, ou seja, convidamos os nossos ouvintes a assinarem, ou seja, creio que o Zé confirma se o site não é critica21.pt ou uma coisa qualquer, diz lá, Exatamente, exatamente. uma coisa qualquer, salvo seja, creio que a assinatura são 50 € para um, por ano. A revista é trimestral e não é uma revista zita, é uma excelente revista, portanto, quase com 100 páginas, portanto, ou seja, está aqui muito conteúdo, muitos artigos, e com os 50 € também se recebem 4 livros. É verdade. Um, O primeiro dos quais o, o, já saiu. já saiu, É Heresias, verdade. Hereges ou Heresias? Heresias de Chesterton, Heresias. Heresias de Chesterton, portanto, que vai acompanhar já o segundo número da revista. E a mim, pessoalmente, parece-me que 50 € por 4 revistas de elevadíssima qualidade e 4 livros 4 livros. é praticamente oferecido, por isso convidamos os nossos ouvintes, tal como o Bernardo e eu já o fizemos, a assinarem a Crítica 21. E agora Sim. sim, Bernardo, desculpa, e tinhas perguntado Não, não, que já é agora Zé, concluímos aqui. eh, Estava aqui a ler www.criticaxxi, portanto 21, a numeração romana, .pt. Aqui a nossa ótimo. recomendação. Ficamos à espera depois também ser recomendados nesta revista. Olha, Quando fizerem Claro. recomendações. tem alguma ligação ao The European Conservative? Eu já vi que que Quer aparece dizer, aqui nas páginas, sim, são patrocinadores, tem alguma ligação? pode-se dizer que sim, há uma colaboração. Acima de Ok, tudo, algumas das figuras de proa vá da revista, o Jean Nogueira Pinto, acima de tudo, conhece muito bem o European Conservative e quem boa. lá colabora, e por isso criou-se essa sinergia. Excelente. Olha, está aqui um projeto e olha, uma vez mais, muitos parabéns por este projeto, que acho que de Obrigado. facto era algo que já fazia falta aqui em Portugal. Quer dizer, tem havido algumas de dar aqui um bocadinho ânimo à direita no espaço cultural também, não é? O político, enfim, ainda está um bocadinho por explorar, apesar de tudo, mas pelo menos o Uhum. espaço cultural que depois espera que daqui nasça um bocadinho também digo eu, um bocadinho mais de ânimo político para a direita, porque como dizem bem aqui no vosso, não sei como é que é de chamar isto, manifesto. De facto, mesmo quando a direita governa, a verdade é que o ambiente cultural é um ambiente de esquerda e que Claro, de claro. facto é pobre, E já o é há várias décadas, não é? e já o Próprio é É, Jean e a Nogueira ideia, várias e a vezes. ideia, a ideia é quase antecipando os ensinamentos, já, a doutrina da Escola de Frankfurt. A ideia é ser uma resposta quase negativa à hegemonia da esquerda, porque a revista federa em si muitas sensibilidades diferentes daquilo que se pode dizer que é, sei lá, a direita ou o pensamento conservador, e portanto, no fundo, a ideia é começar a criar oposição, começar a criar uma resposta interessante para uma hegemonia de uma esquerda, enfim, lato sensu marxista, ou pelo menos de inclinações socialistas, e pronto, a ideia é essa, portanto, qualquer pessoa na vasta família da direita ou do conservadorismo é bem-vinda naquela revista, e portanto acho que vale a pena acompanhar. Excelente, e não podemos concordar mais. Vamos então, se calhar, ao tema, se o Vasco desta vez deixar. Por, Desta vez passa. por isso, a Maria, diz-lhe só o que é isto da Escola de Frankfurt, de antecedentes. Claro, Dá-nos aqui uma pequena introdução para se calhar para iniciarmos esta conversa. com Para quem certeza. não esteja familiarizado, temos sempre de ter aqui este cuidado aqui no podcast, que há sempre níveis diferentes de conhecimento sobre as várias Claro, claro, matérias, e portanto claro. temos sempre de falar para uma plateia que não sendo necessariamente vasta, é diversa, pelo menos. Claro, claro. A Escola de Frankfurt, respondendo à pergunta, Bernardo, a Escola de Frankfurt é em si, essa designação é em si, pode-se dizer, enganadora, porque a Escola de Frankfurt designa enfim, pode-se dizer, um movimento ou uma corrente
filosófica, sociológica, antropológica, que não tem uma doutrina comum, como se pode dizer que o platonismo, como corrente filosófica, tem um conjunto de conteúdos ou de doutrinas que todos os seus pensadores partilham, ou mesmo o tomismo, outras correntes filosóficas. A Escola de Frankfurt não é bem isso. Ainda que dê a entender esta designação Escola de Frankfurt, ainda que isso dê a entender um conjunto de doutrinas que passam de geração em geração. Na verdade, a Escola de Frankfurt começou em 1923, em Frankfurt, durante a República de Weimar, quando um conjunto de intelectuais ditos neomarxistas, portanto, passando já quase, enfim, sensivelmente 50 anos, meio século desde que Marx começou a ganhar influência, portanto, estes neomarxistas reunidos em Frankfurt criam um instituto chamado Instituto de Pesquisa Social, enfim, no meu alemão sofrível, o Institut für Sozialforschung, que colaborava com a Universidade de Frankfurt. Portanto, começou em 1923 com a criação deste instituto. Os primeiros intelectuais que por lá andaram em meados dos anos 20 não são propriamente os intelectuais com mais influência. Os primeiros diretores foram dois marxistas chamados Kurt Gerlach e Karl Grünberg, que não fizeram muita escola, usando a designação, mas quem começa a dar vitalidade e influência a este movimento, ou a esta colaboração de intelectuais, é o filósofo Mark Horkheimer, que em 1930 assume a direção do Instituto. E depois convida outros intelectuais, esses sim, já célebres da Escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin, depois o Herbert Marcuse, que nos anos 30 se vão juntando a este movimento de repensar o marxismo. E repensar o marxismo é de facto aquilo que, ou pelo menos a cola principal na sua atividade intelectual, porque eles, como disse, não partilham uma doutrina, não partilham opiniões, ou pelo menos muitas opiniões, mas partilham, acima de tudo, duas coisas. Em primeiro lugar, um conjunto de interesses comuns, interesses esses que se pode dizer que são a ideia de rever o marxismo à luz dos novos contributos das ciências sociais, da psicanálise, com grande relevo, da sociologia, da filosofia, das correntes existencialistas e da fenomenologia. Portanto, rever o marxismo à luz desses contributos intelectuais posteriores ao trabalho de Marx. E, para além desses interesses comuns, partilham um método, que é aquilo que se tornou mais célebre do trabalho da Escola de Frankfurt, que é a dita teoria crítica. A teoria crítica, enfim, podemos depois aprofundar este tema que é complexo e que Sim, nós, assume diferentes acho que matizes. vale a pena. Acho que é uma coisa que vale a pena de aprofundarmos. Mas sim, Claro, claro. continua. Assume, enfim, tem nuances de pensador para pensador, intelectual para intelectual, mas essencialmente é o método de análise da realidade pelo qual aquilo que se deve fazer com o objeto de estudo é usá-lo para libertar a humanidade ou libertar as classes oprimidas. E, portanto, enfim, a resposta de bolso que se encontra na academia quando se distingue teoria tradicional da teoria crítica, que começa aqui em Frankfurt, é de que a teoria tradicional pretende conhecer para usar ou conhecer para aproveitar, e a teoria crítica pretende conhecer para libertar. É assim, enfim, grosso modo, aquilo que define este método de análise. E como é que estes intelectuais se propõem libertar a humanidade, ou libertar os oprimidos do seu jugo? Através da desconstrução das categorias que o capitalismo oferece à humanidade. Categorias económicas, categorias sociais, categorias filosóficas, literárias. Portanto, a desconstrução destas categorias através da dialética, portanto, da oposição, do conflito ou do contraste de opostos, pretende desfazer o jugo que pesa sobre a classe oprimida.
E portanto, nota-se já que esta referência à dialética é uma dialética diferente daquela que vem desde a tradição hegeliana até ao pensamento de Marx, porque se em Hegel a dialética era o movimento do Geist, o movimento do espírito da história, que vai explicando os diferentes momentos históricos até culminar enfim, num momento final de consciência plena e de alcance em que se alcança a verdade. Marx usa a dialética, essa oposição de opostos, passando o pleonasmo, portanto, a articulação entre a tese, a antítese e depois a síntese que emerge desse conflito, usa essa dialética para explicar já não o movimento do espírito que se manifesta nos diferentes momentos históricos, mas para explicar a luta de classes, que para Marx enfim, a expressão que ele usa é o motor da história, no fundo a camada mais funda de explicação de tudo o que acontece, tudo o que aconteceu na história da humanidade. Isto era o entendimento que Hegel e Marx tinham da dialética, um entendimento que entre si é distinto. Esta dialética da Escola de Frankfurt é uma dialética mais emagrecida, não é a dialética espiritualizada de Hegel, não é a dialética, enfim, com a abrangência de explicação que tem em Marx, é uma dialética estritamente metodológica. Portanto, é a desconstrução de um conceito que o capitalismo oferece ao homem através da sua transformação no oposto e, enfim, usá-lo constantemente para que já não reste nada no cenário conceptual que o capitalismo produz, para que daí possa surgir a utopia, a sociedade sem dominação, como eles dizem. É só uma pergunta. Tu há pouco dizias, enfim, fizeste referência a uma classe oprimida, não é? Obviamente que em Marx a classe oprimida é essencialmente a classe operária. Para para a Escola de Frankfurt, que pretende, como dizes, libertar os oprimidos da opressão capitalista, quem são exatamente os oprimidos para esta Escola de Frankfurt? Essa é uma das principais, não sei se é a questão mais importante que ocupou os intelectuais da Escola de Frankfurt, mas é uma das mais importantes, certamente. E para perceber este problema, o problema da definição da classe oprimida, é preciso encaixar a Escola de Frankfurt no contexto histórico. A Escola de Frankfurt é apenas um de muitos movimentos neomarxistas no início do século XX que pretendem corrigir as previsões falhadas de Marx. Marx, no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, depois no Das Kapital, publicado em 1867, e noutros escritos dele, prevê que a sociedade capitalista, este último estádio da história da luta de classes, vai inevitavelmente deteriorar-se e destruir-se a si mesma. No fundo, ele identifica dois elementos que causarão a passagem do capitalismo para a ditadura do proletariado. Pode-se dizer que um elemento é um elemento objetivo, que é o elemento da dinâmica interna do capitalismo, que através da acumulação crescente de capital nas mãos de poucos, dos burgueses abastados, da classe dominante, vai depauperando cada vez mais a classe oprimida, o proletariado, e vai depauperando cada vez mais pessoas, portanto vai empurrando cada vez mais gente para a classe oprimida, através, cá está, desta dinâmica de acumulação de capital nas mãos dos patrões, da burguesia, e portanto temos este elemento objetivo de empobrecimento das massas, e depois temos um elemento que se pode dizer, enfim, sem querer ser kantiano, que se pode dizer intersubjetivo, que é a tomada de consciência da classe oprimida da sua condição de oprimida. E, portanto, para Marx, era certo que o capitalismo, em breve trecho, iria acumular demasiado capital nas mãos de poucos, condenar à miséria muita gente, e que essa gente iria tomar consciência da miséria em que se encontrava e iria sublevar-se e assim começar a instaurar a ditadura do proletariado, que depois se desfazeria gradualmente, dando lugar à utopia. Acontece que no início do século XX
muitos marxistas perceberam que isto não aconteceu. Enfim, as respostas são vastas. Temos o revisionismo marxista também na Alemanha, encabeçado por alguns intelectuais. Um dos mais importantes talvez seja o Edward Bernstein, que escreve um livro na viragem do século chamado Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, que no fundo diz que Marx não tinha razão quando fez as previsões no Das Kapital de que a acumulação de capital ia gerar pobreza generalizada. Porquê? Porque ele nota que no final do século XIX é verdade que há que os ricos se tornaram mais ricos, mas isso não implicou um empobrecimento da população em geral e, na verdade, criou-se aquilo que já se adivinhava ser uma espécie de classe média e, portanto, a acumulação de capital não gerou pobreza generalizada, ou pelo menos uma pobreza com a intensidade que Marx previra, e propôs uma via pacífica de alcançar o socialismo. E a Escola de Frankfurt existe neste contexto de desilusão com as previsões, as quase profecias de Karl Marx. E portanto, porque a classe operária, o proletariado, não esteve à altura das previsões de Marx, não alcançou consciência de classe, que a Escola de Frankfurt repensa o conceito de classe, enfim, oprimida. E, portanto, se Marx não tinha razão quando achava que bastava a miséria material para que a classe oprimida se revoltasse, então a Escola de Frankfurt pergunta-se o que é que faz com que a classe oprimida continue alegremente oprimida sem se revoltar. Enfim, este diagnóstico foi confirmado, por exemplo, pela Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, em que, apesar de o capitalismo industrial estar no seu auge na Europa Ocidental, a classe operária, quando foi mandada para a trincheira, não se revoltou e escolheu defender a pátria em vez de defender o seu interesse de classe. E, portanto, é uma certa desilusão com a classe operária, com o proletariado, que leva a Escola de Frankfurt a repensar o que é isto de classe operária, o que é isto de proletariado. E as respostas que o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse arranjam são variadas, mas todas têm em comum a ideia de que Marx não tinha razão quando achava que o interesse económico era a única coisa que pesaria na tomada de consciência da classe operária, porque a miséria económica e material mantém-se. Há muita gente muito pobre no mundo capitalista dos anos 20 e dos anos 30, mas há alguma coisa que não é estritamente material, há alguma coisa que mantém a classe oprimida iludida ou pelo menos alienada da sua condição verdadeira, usando uma expressão muito querida à tradição marxista, separada da verdade da sua condição. E aí é que eles arranjam todo aquele aparato conceptual enfim, de explicação da opressão, já não através da pobreza, mas através da cultura de massas, da repressão dos instintos, dos impulsos eróticos, enfim, uma preocupação particular de Herbert Marcuse, que depois poderemos aprofundar. Mas, enfim, todos estes intelectuais repensam a categoria de classe oprimida, já não considerando só o elemento económico e material, mas considerando também a opressão ou a dominação cultural, enfim, quase espiritual que o capitalismo do século XX implica sobre ou impõe à classe operária. E é nessa sequência que depois, especialmente quando eles constatam que a economia capitalista está gradualmente, ao longo dos anos, acima de tudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, portanto, anos 40, anos 50 e anos 60, está gradualmente a passar de uma economia que depende da manufatura, da indústria fabril, para uma economia de serviços, ou uma economia em que o proletariado ou a classe operária é pouca. Quando eles constatam essa alteração das condições do capitalismo, constatando que há cada vez menos gente a trabalhar nas fábricas, que era a realidade que levou Marx a refletir sobre o capitalismo, começam a usar este seu olhar sobre a cultura e já não só sobre a economia, a usar esse olhar para criar novas classes oprimidas, minorias étnicas, minorias sexuais, o lumpo proletariado, que é um conceito que Marx desenvolve
que é a ideia, que é, no fundo, são os marginais dos marginais, são aqueles que nem sequer trabalham nas fábricas, são as prostitutas, são os mendigos. Como já há cada vez menos operários, a preocupação destes intelectuais de Frankfurt desloca-se do contexto fabril, do contexto operário, para a opressão cultural, enfim, e isto assume imensas formas diferentes nas diferentes obras destes autores. Pois, isso aí leva-nos aqui a um ponto importante, que é, ao mesmo tempo que surge a escola de Frankfurt, ou, enfim, mesmo não seja exatamente ao mesmo tempo, são mais ou menos contemporâneos, está o bolchevismo na sua maior forma, na sua melhor forma, no leste da Europa. Como é que estes dois movimentos interagem um com o outro? Portanto, um marxismo político e um marxismo cultural, se pudermos chamar assim, como é que interagem um com o outro? E se é verdade, e aqui dando se calhar já um passo em frente também na pergunta que estou a colocar, mas já agora coloco também esta, que é a verdade é que com a queda do Muro de Berlim, quando Reagan e João Paulo II conseguem que caia o Muro de Berlim e toda a gente acha que de facto o Ocidente, os valores ocidentais venceram a guerra contra o marxismo, a verdade é que isso pode não ter sido bem assim, não é? Sim, essa questão é uma das questões que mais preocupa, enfim, quase todos os intelectuais da Escola de Frankfurt, a questão de como é que um intelectual marxista deve harmonizar a teoria marxista com a prática marxista, com os concretos momentos ou as concretas tentativas de instauração da ditadura do proletariado na história. Uma das acusações que são mais comuns fazer-se a estes intelectuais da Escola de Frankfurt é a de que eles se ficavam só pela teoria. E de facto é verdade. Tanto o Herbert Marcuse talvez seja a exceção nos anos 70 em que a exceção porque foi o único que se implicou diretamente nas revoltas estudantis que aconteceram nos finais dos anos 60, mas os outros intelectuais todos, o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, Lowenthal, muitos outros, tinham mantinham sempre uma distância higiênica com os diferentes regimes comunistas da sua altura e quando não os rejeitavam diretamente. Houve muitos deles que consideraram publicamente que o stalinismo e a União Soviética não era um modelo de sociedade socialista que eles desejavam, tanto o que de facto o que explica que eles em 33, quando o Hitler chegou ao poder, tenham fugido não para a União Soviética, mas Mas para os para Estados Unidos. exatamente a meca do capitalismo, os Estados Unidos da América, foram para a Universidade de Colômbia e depois espalharam-se, foram também para a Universidade da Califórnia, alguns voltaram em 45, o Horkheimer e o Theodor Adorno, o Walter Benjamin morreu em 1940, mas alguns voltaram para a Alemanha em 45, mas mantiveram-se todos confortavelmente em sociedades capitalistas e diziam que o faziam porque rejeitavam com igual vigor, muitos deles, a farsa, na sua opinião, a farsa comunista que era a União Soviética e o capitalismo ocidental. Como o capitalismo ocidental não os chatearia tanto, mantinham-se o capitalismo ocidental criticando, ou seja, as suas baterias estavam maioritariamente apontadas ao capitalismo ocidental. A análise que fizeram foi uma análise de cultura de massas, acima de tudo, da sociedade americana e da sociedade capitalista ocidental. Mas tiveram o cuidado de, mais uma vez, usando esta sua dialética negativa, portanto, esta rejeição da tese e da tese da antítese e da síntese que acaba por não surgir, porque tanto a tese como a antítese são rejeitadas pelos pensadores de Frankfurt, acabam por não sujar as mãos, ou pelo menos não querer sujar as mãos nas diferentes tentativas falhadas, ou enfim, é discutível. Há quem considere que aquilo de facto foi o comunismo possível, mas as diferentes tentativas de construir a ditadura do proletariado. Cá está, o Herbert Marcuse é a exceção, porque ele não sufragando, não apoiando a União Soviética, nos anos 70 foi
foi proativo na promoção das revoltas estudantis nos Estados Unidos e na Europa também, e, portanto, tinha um ativismo mais pronunciado. Punha as mãos na massa e falava com os ativistas, com os revolucionários, apoiava, mas os outros todos mantinham-se sempre nas suas bibliotecas e nas suas salas de aula a escrever sobre a alienação do consumidor sem querer sujar-se com o suor das massas revolucionárias. Há uma história engraçada que se conta sobre isto. Conta, não, é verdade. Do Theodor Adorno, ele voltou para Frankfurt em 45 e continuou lá a dar aulas até aos anos 60. O Theodor Adorno fica a nota, é um intelectual fascinante, tem obras interessantíssimas, a Dialética do Iluminismo em colaboração com o Horkheimer, publicada em 1947, a Dialética Negativa, Mínima Moralia, que é um conjunto de aforismos. Enfim, era um intelectual interessante e que, de facto, teve contributos importantes para a história da filosofia e da sociologia e mesmo da teoria da música, porque ele era musicólogo. Enfim, era uma grande cabeça. Mas ele, nos anos 60, quando os seus alunos se começaram a revoltar, enfim, pegando no impulso que receberam dos seus professores, acima de tudo do Herbert Marcuse, Horkheimer, de Theodor Adorno, pegando nesse impulso, nessa crítica radical à sociedade ocidental, começaram a revoltar-se. Acho que, não sei se cercaram a sala de aula onde ele estava, mas pelo menos entrincheiraram-se na Universidade de Frankfurt e o Theodor Adorno, em vez de aplaudir, chamou a polícia. Portanto, chamou um instrumento do aparelho de repressão para acabar com a bandalheira. E, portanto, é engraçado porque Portanto, isto é o mostra... início da esquerda caviar, portanto. Sim, é um bocadinho aquele ensaio do Tom Wolfe, o Radical Chic, que ele escreveu nos anos 70 a descrever uma festa em casa do Leonard Bernstein, do maestro, que era, enfim, que tinha também sensibilidades, ou pelo menos inclinações revolucionárias, fez uma festa, um cocktail em casa com os Black Panthers, portanto, aquele grupo ativista revolucionário dos anos 60, e então este Tom Wolfe descreve enfim, o cómico de ter em Nova Iorque um apartamento ótimo em Nova Iorque, em Manhattan, ter intelectuais abastados e confortáveis a beber martinis e a conversar com ativistas revolucionários, O Malcolm X. enfim, sem nenhuma preocupação. E engraçado, o Theodor Adorno, quando foi confrontado com esta sua atitude conservadora antirrevolucionária, disse que, bom, eu esperava convencer as cabeças dos meus alunos, mas não esperava que eles, convencidos pelo que eu escrevi, usassem coquetéis Molotov. E, portanto, que eles fizessem a revolução que eu proponho através do coquetel Molotov. E, portanto, é de facto um exemplo de como eles, preocupando-se imenso com a questão, que é uma questão marxista clássica, com a questão de saber como é que a reflexão das elites se harmoniza com a tomada de consciência da classe oprimida e com a instauração efetiva da ditadura do proletariado, é uma questão antiga. Preocupando-se muito com isso, os intelectuais de Frankfurt, enfim, salvo raras exceções, não quiseram subscrever, apoiar diretamente qualquer movimento revolucionário durante a sua vida. Zé Maria, uma questão aqui que, pronto, que eu acho que é polémica entre pessoas que pensam como nós, que penso que estamos essencialmente alinhados, é esta questão do marxismo cultural. Esta expressão marxismo cultural é uma expressão correta? Pode-se dizer que nasceu da escola de Frankfurt, é algo que existe, é uma teoria da conspiração? Qual é que é a tua análise sobre esta questão do marxismo cultural? É uma etiqueta, quer dizer, as etiquetas valem o que valem. Acho que, apesar de tudo, não sendo muito rigorosa, é uma etiqueta, é um apodo sugestivo, porque de facto, enfim, não foi dado pelos próprios a eles mesmos, não foi a Escola de Frankfurt que inventou a expressão marxismo cultural, é acima de tudo uma resposta
do pensamento, enfim, mais politizado, de uma direita politizada, que vê neles a sobrevivência do marxismo após as diferentes tragédias e os diferentes falhanços, um marxismo que sobrevive já não na economia, ou já não com o interesse económico, mas sim Mas na na luta cultura. cultural. Mas sim, é uma expressão sugestiva porque, de facto, uma das características da Escola de Frankfurt, isto vê-se em quase todas as obras deles, a Dialética do Iluminismo, a personalidade autoritária do Adorno, em que ele diagnostica as tendências autoritárias da sociedade americana através de uma escala de fascismo, a F-scale, ou mesmo o Eros e Civilização, escrito pelo Herbert Marcuse, que ele considerava ser a sua maior obra, que olha à repressão, ou que se ocupa da repressão que a cultura do capitalismo impõe aos impulsos eróticos da população. Tudo isto são reflexões sobre a cultura, e são reflexões sobre a cultura com uma bagagem, ou pelo menos com um viés marxista, que é enfim, ainda que bastante alterado, no fundo a ideia de que a dinâmica essencial da história é a de opressão, é de oprimido, classe opressora e classe oprimida, ou enfim, ou opressores e oprimidos, enfim, mas já não dependendo exclusivamente da organização dos meios de produção e da divisão do processo produtivo, mas ainda, enfim, do, do espírito difuso e ubíquo que o capitalismo impõe a todas as pessoas que vivem debaixo do seu que vivem debaixo dele. E, portanto, é o que vale, é uma etiqueta, mas apesar de tudo, tem a virtude de chamar a atenção para um elemento importante e que de facto é comum à maior parte dos pensadores da Escola de Frankfurt, que é a preocupação com desconstruir a cultura para assim libertar as vítimas do capitalismo. Enfim, Sim. Diz, diz lá. desculpa, interrompi-te. Não, era Estavas a só. concluir o raciocínio. Acrescentaria só que este desvio do diapasão, este novo olhar sobre a realidade não é exclusivo da Escola de Frankfurt. Esta preocupação com a cultura capitalista como a nova instância de opressão, já não a organização dos meios de produção, mas sim a cultura, é comum, por exemplo, ao pensamento de Gramsci. Gramsci, ao gramscianismo, Mas, que nos era cadernos que do eu queria Carstens chegar. também escreve que o caminho da revolução está já não no ataque violento, na tomada de controle de forma violenta dos meios de produção, mas sim através da tomada da ascensão aos órgãos de cultura da sociedade, e através desse controle da cultura, mudando as mentalidades, construir-se a sociedade socialista, ou a utopia, pode ser a utopia socialista. Portanto, é um movimento, é um passo intelectual comum a muitos intelectuais marxistas que perceberam que Marx, quase a obsessão que Marx tinha com a organização dos meios de produção como a camada mais fundamental da história da humanidade da sociedade capitalista e de todas as outras sociedades, a sociedade primitiva, a sociedade esclavagista, as sociedades da antiguidade em que havia patrício e plebeu, depois o feudalismo em que há senhor e camponês, depois o capitalismo em que há burguês e operário. Para Marx, tudo isto seria reflexo da organização dos meios de produção, que ditaria qual a classe dominante e qual a classe dominada, e os diferentes indivíduos, os diferentes agentes históricos seriam meros representantes ou veículos do seu interesse de classe, e portanto seria tudo iria dar, no fundo, à organização económica. E para esta nova esquerda, ou estes neomarxistas do século XX, esse diagnóstico do capitalismo é correto. O capitalismo, de facto, gera pobreza, gera alienação e deve ser derrubado, mas o problema não está necessariamente na pobreza material ou na organização dos meios de produção, está na prisão cultural que o capitalismo produz. Pois isto aqui, porque eu acho que é mais ou menos objetivo que, de alguma forma, os objetivos, ou pelo menos alguns dos objetivos aqui que nos descreveste da Escola de Frankfurt, acabaram por se realizar. Eu acho que a questão aqui
e que gera às vezes também alguma discussão entre pessoas mesmo entre conservadores, é se de facto isto aqui é um processo que é inorgânico e que se deve a uma série de fatores que, enfim, acho que não conseguimos agora aqui estar a explorar todos eles, mas se é um processo inorgânico ou se de facto se pode mesmo dizer que é pela influência de alguém, de alguma agenda específica e que muitas vezes é associada de facto à Escola de Frankfurt, que nós chegamos onde estamos agora, não é? Não sei se me estou a fazer entender, se faz algum sentido Sim, aqui esta dúvida. sim, quer dizer, se bem percebi, um, Ou seja, os objetivos foram alcançados, isso aí é claro. Agora, os objetivos, foram, dizes, do neomarxismo, da escola de Frankfurt. sim, quer dizer, podes não concordar com isto. A mim Uhum. parece-me que é mais ou menos o objetivo, mas agora tu também podes dizer se te parece que foram alcançados ou não os objetivos do marxismo cultural. A mim parece-me que sim, olhando à volta, olhando para a influência da teoria crítica, olhando para a influência não, já não da luta de classes, mas de uma luta quase de géneros, de uma luta de identidades, não é? Destas identity politics, tudo isto parece estar mais ou menos ligado. A questão é, isto de facto surge por influência destes intelectuais? São estes intelectuais que de facto conseguiram isto? Ou é uma série de outros fatores que inorganicamente nos fizeram chegar onde nós estamos hoje? Pois, sim, quer dizer, a resposta a essa pergunta parece-me ser que são eles e outros, não é? Eles são particularmente influentes, especialmente na academia anglo-saxónica. É engraçado ver como em quase todas as universidades americanas e mesmo inglesas, há um Critical Studies Department, portanto, quase todos os departamentos, e normalmente é o departamento mais influente, tem a teoria crítica como método de eleição para o trabalho intelectual, literário, sociológico, filosófico. Portanto, eles, de facto, a teoria crítica é um legado muito influente da Escola de Frankfurt, daquilo que eu conheço mais diretamente, por exemplo, os Critical Legal Studies, é um movimento na América começado nos anos 70, um professor de Harvard chamado Duncan Kennedy, que tem uma influência brutal na maneira como os intelectuais pensam o direito nos Estados Unidos, o direito já não pensado uh, enfim, a organização da sociedade em prol da sua prosperidade, mas como manifestação de interesses opressores que, sob a capa da neutralidade, perpetuam a dominação e, portanto, e depois isto, enfim, quer dizer, multiplica-se em imensas disciplinas diferentes, Critical Race Theory, Critical Gender Theory. Portanto, a teoria crítica, de facto, fez uma escola brutal na E até mesmo, academia. e chegou até às faculdades de teologia também. Foi, Mas foi. pronto, isso é outro assunto. Mas sim, ou seja, A influência foi tal, isto para dizer que a influência foi tal, que até mesmo alguns pensadores, alguns teólogos, se nota, principalmente contemporâneos e modernos, se nota a influência dessa escola da teoria crítica, que não sendo originária da escola de Frankfurt, não é? A escola de Frankfurt pelo menos ajudou a impulsionar. sim, ajudou brutalmente, brutalmente. E quer dizer, esta inclinação do trabalho intelectual para o ativismo, esta ideia de que o trabalho intelectual só vale a pena se libertar a sociedade daquilo que a oprime, e portanto já não, enfim, o paradigma escolástico, ou o paradigma anterior de que a vida intelectual se justifica pela busca da verdade, e que, enfim, da busca da verdade reflexamente vem muitas coisas boas para a sociedade, mas o objetivo principal do trabalho intelectual era antes a procura da verdade, e com a teoria crítica passa a ser a libertação da sociedade, e portanto o foco é outro. E esta ideia de que toda a reflexão deve ter um correspondente na ordem política, deve ter um correspondente, deve gerar ativismo, e deve ser ele próprio, esse trabalho intelectual, uma forma de ativismo, ainda que os intelectuais de Frankfurt
salvo a exceção do Herbert Marcuse, não o tenham aplicado na sua vida, é de facto, transparece no trabalho deles a ideia de que só vale a pena pensar pensando nas condições históricas do seu momento, para que nas condições históricas do momento em que se pensa, do trabalho, surja alguma libertação, ou pelo menos uma resposta à opressão e à dominação, são palavras que eles usam abundantemente. E, portanto, essa transformação do intelectual num ativista, que é uma coisa praticamente ubíqua na Academia das Humanidades, nas Ciências Sociais, é em larga escala legatária do trabalho da Escola de Frankfurt. Vasco, força. Não, ia dizer uma das, pronto, eu também aqui no trabalho de casa que estive a fazer, uma das coisas que tens referido muito o Herbert Marcuse também como, assim, parece que se coloca aqui um bocadinho à parte por ter, se calhar, vivenciado mais enfim, segundo percebi, na sua vida, ou seja, os outros foram um bocadinho mais, como é que eu vou dizer, teóricos, teóricos, mas ele não sei se bem se praticou na sua vida os princípios da escola de Frankfurt, mas umas coisas que eu percebi, que eu li é que ele participa num ensaio, como é que se chama? Crítica de tolerância, salvo erro, em que condena precisamente a crítica da tolerância Tolerância pura, repressiva. exatamente, tolerância repressiva, peço desculpa, onde ele condena, por exemplo, enfim, o discurso livre, não é? O free speech, a liberdade de expressão, peço desculpa, que no fundo vai desembocar naquilo que hoje em dia chamamos de- do politicamente correto, não é? Sim. Isso parece-me também, se podias fazer essa associação, parece-me. Ou seja, hoje em dia nós sabemos que existe o politicamente correto e que, no fundo, é a ala esquerda que pretende ditar aquilo que pode e não pode ser dito e no limite que dizer ou pensar determinadas coisas que pode chegar a ser crime, não é? E que isto, pelos vistos, vem aqui desta escola, destes pensadores e de forma específica deste Marcuse. Se me pudesse só fazer aqui explicar aqui aos nossos Sim, mas ouvintes a ligação. isso no fundo são manifestações políticas de interpretações que se fizeram da obra, neste caso, do Herbert Marcuse. Não é que sejam, por um lado, não são resultados silogísticos daquilo que ele escreveu na Tolerância Repressiva e em outras obras dele, mas de facto são interpretações possíveis daquilo que ele escreve. O Marcuse e os outros intelectuais de Frankfurt partiram com grande parte da filosofia do século XX, com o pós-modernismo, com Foucault, com o pós-estruturalismo, com Derrida e muitos outros, partilham este desejo de dinamitar a pretensão iluminista de neutralidade, ou seja, desde os enciclopedistas, desde o dialogar da razão libertada da superstição que se dizia ter acontecido com o iluminismo, há esta ideia de que o homem pode, o sujeito pode lidar com o objeto de análise de uma maneira puramente desinteressada e neutra. E a Escola de Frankfurt, a par do pós-modernismo, tem como um objetivo principal, enfim, acabar com esta ilusão de neutralidade. E é um bocado nesse sentido, e é dessa perspectiva que a tolerância repressiva propõe que tudo o que seja a liberdade formal que o liberalismo propõe, que esta ideia de que basta que o Estado, não mexendo na vida do sujeito, dos indivíduos, permite que eles vivam conforme a sua vontade, com a expressão da Constituição americana, in the pursuit of happiness, eles querem acabar com essa ilusão, porque pressupõem, enfim, com este viés marxista, que tudo o que a sociedade contemporânea, a sociedade capitalista produz, é uma instância de repressão de uns em prol de outros. Isso é, E, portanto, tudo o que seja, enfim, tudo o que seja a declaração de tolerância é, na verdade, para Marcuse e para estes intelectuais, é, no fundo, uma forma encapotada de permitir que quem tem poder mantenha o poder e que quem não o tem se mantenha oprimido, porque não tem condições materiais,
de fazer com que a sua voz prevaleça sobre a voz dos poderosos. Portanto, sim, há uma ligação, há uma Zé, ligação entre este pensamento e o politicamente correto e essas tendências mais autoritárias desta esquerda, desta esquerda com que vivemos. mas é precisamente porque, se bem percebi, para eles estamos sempre sob a ameaça do regresso do fascismo. Ou seja, o fascismo é como que é um fantasma que está sempre a pairar e que é, no fundo, o inimigo que deve ser evitado a todo custo e, naturalmente, combatido. Estou correto? Sim, é o fascismo, mas é o fascismo não propriamente doutrinário, o fascismo de Mussolini, Exato. aquela Precisamente. exaltação do interesse nacional, mas é um fascismo exato, é como tu dizes, é um fascismo, uma espécie de, usando contra a escola de Frankfurt, um conceito que lhe é muito caro, uma espécie de fetichização do conceito de fascismo. A fetichização é um conceito interessante que vem do primeiro volume do Capital, do Marx, que ele usava, mais uma vez, para uma análise estritamente económica da mercadoria. Ele diz que com o capitalismo a mercadoria deixou de ser percebida pelas pessoas como um bem em si e passou a valer pela sua permutabilidade, portanto, pela capacidade que tem de aproveitar ao indivíduo. Portanto, uma cadeira deixa de ser uma cadeira e passa a ser um objeto que o indivíduo pode vender por uma coisa mais e vender e enriquecer com isso, e portanto deixa de valer por si e passa a valer Sim. pelo que assegura, pelo que permite. E o fascismo é uma espécie de conceito fetichizado do inimigo da libertação, porque sim, Mas porque muito atual, mas muito atual, não é? Porque hoje em dia qualquer voz ligeiramente mais autoritária, tipicamente de direita que surja, é logo acusada de fascista. claro, Não, não é claro. autoritária, porque não há gente mais autoritária do que este wokeismo que tu ainda agora Eu, falavas eu disse, eu disse ligeiramente autoritária. pois, então Ligeiramente, é Sim, sim, ligeiramente em oposição a extremamente, não é? tal e qual. sim. O conceito fascista deixa de valer pelo que é e é reificado ou fetichizado e passa a valer pelo que permite a quem o invoca. É um bocado isso que acontece. Sim. Portanto, fica uma arma de arremesso e não propriamente uma acusação séria de tendência política. Olha, Zé Maria, não sei, tu conheces o padre Paulo Ricardo? Sim, 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 conheço, Pronto, o conheço. padre Quer dizer, Paulo não Ricardo. conheço pessoalmente, não conheço, por causa, Não, não, mas, mas o mas sim, conheço trabalho, o o trabalho trabalho dele na e internet e tem tudo coisas mais. Pronto. interessantíssimas sobre a escola de Frankfurt. É, Ainda ele que, diz. desculpa, verdade, deixa-me só, ainda que às vezes tenho a ideia de que não dá à escola de Frankfurt o crédito que se deve dar a qualquer filósofo influente que se estuda. Ou seja, ainda que o Ok. padre Paulo Ricardo diga muitas verdades e seja muito certeiro na análise que faz a escola de Frankfurt, e é uma tendência um bocado generalizada na resposta intelectual da direita à escola de Frankfurt. Pois. Há quase que enfim, não se dá, no fundo, não se dá à escola de Frankfurt aquilo que se deve dar a qualquer intelectual, enfim, sério e interessante, presumindo que tudo o que eles escrevem tem um objetivo diretamente maligno, o que não é verdade. No fundo, aquilo é um conjunto de gente geralmente inteligente, erudita, que pensou coisas, enfim, largamente determinadas pelo seu contexto histórico e que tem por exemplo, o diagnóstico que eles fazem da cultura de massas, que a escola de Frankfurt faz, da cultura de massas que se generalizou na sociedade capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, é um diagnóstico relevante e acho que, em certa medida, certeiro, porque de facto há um, um embrutecimento, uma estupidificação generalizada que a cultura de massas, este consumo infrene de conteúdos atrás de conteúdos, que de facto estupidifica e embrutece, e a escola de Frankfurt vê isso bem. E portanto, ainda que tenha toda a admiração do Papa Ricardo, tenho algum medo que algumas interpretações da escola de Frankfurt sejam precipitadas no juízo que fazem. Pois, isso é importante dizeres porque
de facto, quer dizer, dito isto, não significa que um ouvinte nosso que tenha curiosidade não possa utilizar isso como que ele tem uma série de materiais Não, sobre vale muito a a pena, escola de vale muito a Frankfurt pena, e sim, sobre sim. esta questão de marxismo cultural. Acho que vale muito a pena, nem que seja como introdutório, tendo certamente essas limitações que referes e que me parecem justas e ajuizadas. Aliás, porque o padre Paulo Ricardo não faz bem o curso sobre a escola de Frankfurt, acaba por abordar a escola de Frankfurt quase no contexto precisamente do marxismo cultural que falávamos há bocadinho, Claro, para claro. depois chegar aos problemas da teologia de libertação. Parece-me que é principalmente essa Claro, claro. corrente que o preocupa mais até do que a análise da escola de Frankfurt. Mas perguntava-te sobre o padre Paulo Ricardo, porque ele diz uma coisa engraçada, que é que nós, e que acho que acertada também, ele diz que nós, para sabermos se uma pessoa é boa ou pelo menos se tem boas intenções, não nos basta saber o que é que ela defende. Ou seja, se uma pessoa chega ao pé de mim e diz eu amo os pobres, eu sou pela tolerância, eu sou pelo bem, eu quero que a fraternidade de todos os povos, quer dizer, tudo isto, se calhar, todos nós somos a favor, provavelmente, não é? Claro, Temos é de perguntar o que é que ela quer combater, diz o Padre Paulo claro. Ricardo. Não é? E acho que é engraçado que é uma análise que se pode fazer. E, portanto, colocando esta questão agora, se calhar relativamente aos intelectuais da escola de Frankfurt, nós percebemos o que é que eles querem promover, eu acho que isso ficou claro, mas se nos pudesse dizer o que é que eles querem combater, porque eu também já li que eles tinham como um objetivo, já nos disseste, e obviamente que compreendemos que de facto cada um destes intelectuais era quase uma corrente própria dentro da escola, isso está entendido. Mas é verdade que eles tinham em comum querer destruir aqueles três famosos pilares da civilização ocidental, do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Isto era de facto um objetivo que eles tivessem, lá está, eu não tenho o conhecimento que tens sobre a escola de Frankfurt, nunca li fontes primárias da escola de Frankfurt, fui lendo sobre, não li a escola, mas já li que tinham este objetivo, quase esta agenda de destruir estes três pilares da civilização ocidental. Se isto aqui tem algum fundo de verdade, Não, isso sim como. fundo de verdade tem. Agora, não é um programa que eles assumam com essa clareza. De forma tão E explícita. sim, e não é, ou seja, o objetivo deles não é propriamente destruir os pilares da civilização ocidental, porque sim, ou seja, o objetivo deles é desconstruir ou destruir todas as pretensões de verdade que a sociedade capitalista oferece ao indivíduo, oferece à mente de quem pensa sobre o capitalismo e de quem vive debaixo do capitalismo. Portanto, todas as pretensões de verdade, isso significa destruir aquilo que o capitalismo tem de mau, ou aquilo que certas formas de capitalismo, a cultura de massas, uh, a ganância como motor da economia, etc. Destruir isso, mas destruir também aquilo que existe nas sociedades capitalistas e que é legado da revelação e da filosofia da filosofia perene, ou da filosofia que acompanha a história da humanidade, desde Platão, desde Sócrates até São Tomás, até por aí fora. Ou seja, eles Uhum. querem destruir tudo aquilo que hoje, no contexto em que eles refletem, se oferece como solução para o drama humano e como pretensão de verdade. E pronto, e vai tudo a eito, não é? Portanto, vai a eito o que há de mau e vai a eito o que há de bom. Mas não há propriamente, pelo menos, enfim, do que eu conheço, não há propriamente esse, essa Essa agenda cartilha, explícita de que de essa facto agenda são. explícita de destruir Claro. Jerusalém, destruir Roma, destruir, Atenas. enfim, Hum.
Posso fazer desculpa, Bernardo, não sei se ias dar seguimento aqui a esta Não, 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 questão. não, não, era só para Hum. compreender. Eu queria pegar numa questão que disseste há pouco, não é? E que me parece interessante, ou seja, dar o devido valor à escola de Frankfurt, onde, enfim, onde existe valor, não é? E tu referiste, por exemplo, esta crítica à cultura de massas, que a mim parece, até enquanto católico, cristão, parece importante, não é? Ou seja, esta, esta, esta cultura de massas que estupidifica as pessoas, não é? No entanto, aquilo que há pouco me pareceu que disseste que é assim o grande, e inclusive escreveste no teu artigo, e achei muito interessante, que é o grande instrumento da Escola de Frankfurt é, portanto, a teoria crítica, que passa por questionar toda e qualquer verdade, mas negando-a à partida, não é? Ou seja, ao ponto de, quando eu quero chegar é que, ao ponto de questionar a própria realidade, não é? Aquilo que É quase um nihilismo, um que é um? quase uma forma de nihilismo. Nihilismo, sim, sim, sim. E, provavelmente, inclusive, acredito que alguns da escola de Frankfurt fossem mais inspirados até pela veia nietzschista, mas, enfim, não sei bem quais, se puderes também explicar. Mas a minha questão aqui é, como é que se passou de um grupo de filósofos que criticava, e bem, esta cultura de massas, cultura estúpida, não seja, esta cultura estúpida, peço desculpa, cultura que estupidifica, porque faz dos homens meros imitadores uns dos outros, e depois imitadores e com gosto de coisas, enfim, pouco nobres, enfim, sem querer soar muito snob. um, Até porque eu sei que o Theodor Adorno não gostava muito de jazz nem de rock, ora eu gosto de jazz e de rock, mas enfim, isso é outra conversa. Mas Mas o Marcuse gostava imenso, por exemplo, de blues e de tudo o que era música claro, porque o Marcos era o revolucionário, não é? clássica. Exatamente, ele Mas, não tinha medo de se misturar. mas a questão, desculpa, estou aqui a demorar muito tempo na minha pergunta, é como é que passamos por este grupo que faz esta crítica certeira, não é? Pelo menos conceptualmente, como é, e chega-se hoje em dia às Critical Race Theory, que, não querendo ser racistas, são mais racistas do que os próprios racistas. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, como Claro, é que claro, claro. partes de um grupo que queria evitar a estupidificação da sociedade para os herdeiros dessa escola que são um resultado óbvio de uma sociedade estúpida? Percebes o que ou seja, o que é que Sim, aconteceu? sim, sim. Isso é a grande ironia, quer dizer, hoje em dia a cultura de massas absorveu este radical chic, a teoria crítica é quase uma commodity, é uma mercadoria que as empresas, muito inteligentemente, oferecem ao consumidor, como oferecem sapatos e cheeseburgers, oferecem canecas a dizer com aforismos do Adorno e t-shirts a dizer Marx mal Marcuse, enfim. Mas, portanto, é uma ironia, de facto, a cultura de massas e a estupidificação que ela produz, adjuvada, alimentada pela maneira como se consome tecnologia hoje em dia, aliou-se à teoria crítica para produzir aquilo que hoje todos vemos. Mas esse é um problema clássico, não é? Quer dizer, até que ponto é que se deve acusar o intelectual dos males que os seus apologistas cometem? Enfim, é como há, por exemplo, assim, nos meios católicos há assim uma tendência para remontar todos os males da civilização ao nominalismo, tanto o Duns Scoto, como precursor do nominalismo, é o pai de toda a perversão que a sociedade ocidental hoje em dia experimenta. Eu resisto um bocado, tento resistir pelo menos a essas tendências abusivas, porque é uma maneira até pouco cristã de olhar a vida intelectual de uma pessoa à qual se deve dar algum crédito, mesmo que eles não deem esse crédito ao objeto de análise da teoria escolar de Frankfurt, parte de uma suspeita radical quanto àquilo que analisam. Portanto, não dão crédito àquilo que se lhes oferece. Desconstroem porque presumem à partida que aquilo é uma manifestação do interesse e, portanto, deve ser destruído. Mas esse crédito que eles não dão àquilo que os ocupa, nós devemos, parece-me, dar
ao seu trabalho. E, portanto, sim, há uma ligação e há, em alguns casos, assim, uma obra clássica na Revolução Sexual, por exemplo, é o Eros e Civilização, do Herbert Marcuse, de 1955, em que ele diz que a sociedade capitalista chegou a um estado de abundância e de prosperidade tal que já não se justifica, porque no fundo é uma resposta a um livro do Freud, que é A Civilização e os seus Descontentamentos, em que Freud propõe, presumindo que a sua teoria, portanto, a ideia de que o indivíduo se move, acima de tudo, pelo instinto erótico, pelo eros, e pelo instinto destrutivo, pelo desejo de morte. Freud propõe na Civilização e os seus Descontentamentos que a repressão desse instinto, do libido do indivíduo, é necessária ao florescimento da civilização e à sobrevivência das pessoas, porque se toda a gente passasse o dia em belos bacanais, não se produzia e as pessoas morriam à fome. E o que o Marcuse diz no Eros e Civilização em 55 é que a sociedade capitalista chegou a um estado de desenvolvimento tecnológico tal que essa repressão lamentável, mas necessária para que as pessoas sobrevivam, deixa de ser precisa e, portanto, no fundo, deve levantar-se a repressão e deixar que sejam sublimados todos os instintos reprimidos do indivíduo para que as pessoas vivam vidas mais realizadas. De facto, há obras da Escola de Frankfurt, a Civilização é uma delas, em que há uma continuidade mais direta com o ativismo sexual, o ativismo, todo o ativismo desta esquerda radical, porque de facto há mais continuidade. Pode-se dizer que, de facto, que eles usam esta obra sem abusarem dela. Mas há outras obras da Escola de Frankfurt que não se pode dizer que qualquer pessoa desinteressada tiraria daquela reflexão todos os ativismos e todos os delírios políticos que hoje em dia conhecemos. Cá está. Há de facto há sempre uma ancestralidade conceptual, ou seja, há sempre uma tomada de posição perante a realidade que depois é comum a todas estas metamorfoses da teoria crítica, que é a rejeição de tudo aquilo que é recebido, a rejeição do que é dado, e portanto a rejeição do capitalismo, e a rejeição da família, e a rejeição da religião, e a rejeição da autoridade. E da E, moral, portanto, não? há Da própria sempre, moral. sim, da moral, sim, sim. O que é interessante, porque uma das coisas que a Escola de Frankfurt não responde, eh, pelo menos não parece responder com grande profundidade, é a pergunta de onde é que eles vão buscar os seus critérios de bondade e de maldade que usam para analisar a realidade. Porque, quer dizer, porque é que não são mais como Nietzsche, que assume que a vontade de poder é aquilo que deve dirigir o indivíduo? Não, eles são muito legatários das sensibilidades morais que recebem, enfim, da tradição ocidental, do cristianismo da tradição filosófica, usam esse, esse desejo de libertação e esse horror à opressão, mas não o fundamentam, quer dizer, não há nenhum critério Não que só eles não usem para fundamentam, como justificar. destroem, que querem, que combatem os fundamentos, não é? Claro, claro, Ao porque acham negar que eles são, porque o acham que que lhes dá aquilo que origem. distingue o bem e o mal é uma instância do interesse opressor. E portanto, mas quer dizer, porque é que aquilo que define o bem e o mal oprime, se é aquilo que define o bem e o mal que nos permite Uhum, dizer que a opressão é má, não é? exatamente. Há aqui há uma certa, parece-me a mim que há uma certa incapacidade de encontrar fundamentos para os fundamentos da teoria crítica, para esta ideia de que toda a atividade intelectual deve libertar, mas libertar porquê? Porque não oprimir. Há uma resposta bíblica, há uma resposta platónica, há uma resposta filosófica possível, mas assumir que a libertação é boa e a opressão é má e que por isso tudo deve existir em prol da libertação, enfim, é uma assunção, é um conceito que eles dificilmente justificam e não justificam porque têm como premissa
que qualquer tentativa de conhecimento da verdade, qualquer reflexão intelectual é condicionada, se não mesmo determinada, pelo contexto histórico. E, portanto, eles próprios reconhecem que o seu reconhecem e às vezes não reconhecem, às vezes põem-se no lugar de julgador da história e da pessoa que consegue ver mais além, mas muitas vezes reconhecem que mesmo a sua reflexão é produto do contexto social e, portanto, não tem um alcance universal, querendo dar um alcance universal à sua reflexão, porque dizem que aquilo que existe é mau e que devemos trabalhar para algo indefinido, que eles raramente se arriscam a definir, mas que se deve trabalhar para algo melhor. Enfim, não há critérios para definir o que é bom e o que é mau. Pois. Isso salta muito à vista quando se lê, ou melhor, quando se lê a teoria, enfim, estas obras da Escola de Frankfurt, é, às vezes são tão maçudas e tão intrincadas e tão densas filosóficas, sociologicamente, que é difícil dar um passo atrás e perceber, está bem, este é o objetivo, estas são as condições do capitalismo, é verdade que há pessoas que são alienadas, mas porquê que isto é mau? Ou seja, às vezes é difícil, aquilo é tão denso e Hum, tão gravítico que uma pessoa começa a ler aquilo e não dá um passo atrás para perceber, mas onde é que se vai buscar este desejo de liberdade, este desejo de acabar com a injustiça? Quer dizer, eles usam os conceitos de injustiça, os conceitos de liberdade, os conceitos de opressão, enfim, sem nenhuma âncora. uhum. Olha, Sim. desculpa, Vasco. Não dizes. Eu, por acaso agora ia alterar, portanto, ia alterar, ia fazer aqui uma pergunta que não vinha na continuidade do que estão a dizer, por isso se quiseres aprofundar aqui um bocadinho, ou era Não, não, outra não, questão. continua, vai, não, não era outra questão. Posso? Diz. Ok. Não, antes de mais, só aqui uma clarificação, porque há bocadinho tu falavas de nominalismo, e dizias do nominalismo de um descoto, eu acho que querias dizer provavelmente de Guilherme Dockham, não é? De um Sim, descoto, eu o acho que é Guilherme mais ou Dockham, menos. com- sim, é verdade. Ou Era um seja, realista, não era sim, propriamente um eu nominalista, disse, embora pois, franciscano, não era eu, escolástico, eu, mas. eu- sim, eu disse que se acusa o Duns Scoto de ser um precursor do nominalismo, por Ah, um causa precursor, ok, ok. Pois da rejeição da analogia entes e ok, da ideia de que o ser é exatamente. sempre o mesmo em todas as suas instâncias e que, portanto, no fundo, e é desse passo filosófico que se pode dizer que depois se extrai o Ok. nominalismo, a ideia de que as coisas, de que os universais não existem, Universais não as coisas existem. valem, que as coisas são apenas, ou que a distinção entre coisas é apenas uma convenção Uma convenção, e tal e qual. não tem uma correspondência na realidade. Mas sim, ou seja, Ok, isso dá para um na verdade episódio tens razão, inteiro. é o Guilherme Dockham, o pai do nominalismo, quem pela primeira vez, enfim, Pelo menos o propõe, nominalismo medieval, não é? Porque o nominalismo, quer dizer, já é pré-socrático de alguma forma. Mas eu acho que isso dá muito pano para mangas. Eu queria só fazer esta clarificação também para ficar claro aqui para os claro, nossos claro, claro. ouvintes. Ahm, Porque o que eu queria perguntar agora até era, voltando, saindo agora da Idade Média e voltando outra vez para o nosso tempo, perguntar o que é feito da Escola de Frankfurt hoje? O que é que resta da Escola de Frankfurt? Há apenas um legado cultural? Continua a existir alguma escola? Este instituto continua, tem alguma ligação àquilo que é a Escola de Frankfurt original? O que é esta escola hoje? A ligação institucional não sei se haverá, acho que foi criada na segunda metade do século XX, foi criado o New Institute for Social Research em Nova York, que é uma Uhum. espécie de continuação da Escola de Frankfurt. Mas ou seja, Herdeiro. a influência, a continuidade é mais difusa. Há alguns, assim, há uma segunda geração de teóricos da Escola de Frankfurt, encabeçada pelo Jürgen Habermas, que é, enfim, Sim. que partilha algumas coisas da Escola de Frankfurt. Tem dois livros muito interessantes, a Teoria da Ação Comunicativa e um estudo sobre o conceito de esfera pública
são duas obras interessantes e que, enfim, que continuam algumas reflexões da Escola de Frankfurt, e há outros discípulos dele que também o fazem, mas aquilo que ficou mais do que a Escola de Frankfurt enquanto instituição foi a ferramenta de análise, que é a teoria crítica, portanto, a ideia de que a teoria não deve compreender por compreender, mas deve sempre ter como objetivo principal uma intervenção política que liberte. Eu Não, acho que é isso isso que fica com mais, enfim, intensidade do trabalho da Escola de Frankfurt. ok. Estamos aqui a aproximar-nos já aqui do final desta conversa, Vasco. Não sei se tens alguma questão que queiras colocar, se não vou aqui para a nossa pergunta clássica, tradicional, quase da praxe, de que livros é que recomendas, que recursos, mesmo não sejam livros, sei lá, documentários, vídeos, o que for, para quem queira aprofundar um bocadinho, perceber origens, consequências, como é que está presente, mas Vasco, se quiseres colocar uma pergunta ainda antes desta, que há bocadinho parecia-me que querias dizer qualquer coisa. Agora já colocaste a pergunta, portanto já não Era vale a esta que pena. ias fazer? Não? Não era esta, mas era outra, já não interessa tanto. Não interessa. Ia querer fazer relação com outros filósofos, enfim, pronto, agora faço, mas é muito rápido. Porque disseste que, ou melhor, deste Não a desistas. entender, se bem por não desisto, não desisto. Deste a entender que para os filósofos da Escola de Frankfurt a questão do poder não está ou seja, na luta de poder não está não é o cerne da questão, não é a resposta, mas, enfim, um destes já não será da escola de Frankfurt, mas talvez de uma geração seguinte, não é? Michel Foucault, não é? Que é um homem que tem uma imensa influência nos tempos que correm, portanto, enfim, francês, e ele, do pouco que conheço dele, atenção já agora para os nossos ouvintes, mas do pouco que conheço dele, ele olha para as lutas de poder, já não só entre a classe operária e a classe. Um, agora a patronal, peço desculpa se não sei se é este o termo, mas entre qualquer relação, tudo se reduz ao poder, não é? Entre homem e mulher, entre aluno e professor, o que seja, não é? Existe alguma relação? Qual é a relação entre Michel Foucault, que tem imensa influência nos tempos dois, nos nossos tempos, porque hoje em dia também temos tendência a olhar para, hum, para, enfim, para todas as relações como relações de poder, não é? E acho que é também daí que vem a Critical Race Theory, né? Ou seja, voltamos a olhar para a relação entre as pessoas que, enfim, por terem uma cor de pele diferente, aquilo que as relaciona é o poder, etc. e tal. Como é que passamos da escola de Frankfurt para Michel Foucault para os dias de hoje? Ou não há qualquer relação? Uma vez mais, Há uma, peço desculpa se não estou a ser claro na minha pergunta. não, foste claríssimo. Não, há uma relação no sentido de que há uma preocupação comum e há uma proximidade, enfim, na reflexão e nos conceitos que se usa. O Foucault, sim, tem esse, esse, esse viés de olhar para a realidade sempre como um disfarce ou como um pretexto de relações de poder, e espalhar esse viés por tudo aquilo que o ocupa, desde os estabelecimentos, desde a organização prisional até a relação entre pais e filhos. E, portanto, tem esta proximidade com a Escola de Frankfurt na medida em que também desconfia incondicionalmente da realidade, considera que aquilo que se revela à percepção, ou aquilo que se revela ao entendimento, é ilusão, e que debaixo disso existe uma camada mais funda de coisas sinistras e interesseiras, mas quer dizer, não há propriamente ainda que houvesse admiração mútua. Sei que o Herbert Marcuse, por exemplo, estudou bastante os pós-modernistas os pós-modernos e o Foucault, Derrida, etc. Portanto há essa quase aliança, ou pelo menos esse, 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 essa abordagem comum. Mas como são mais ou menos contemporâneos, ficou um bocadinho posterior, mas escreveu numa altura em que a escola de Frankfurt era pujante e em que a maior parte deles, à exceção de Walter Benjamin, a maior parte deles ainda escrevia, ensinava e publicava.
não há propriamente uma continuidade. Michel Foucault não é nem sequer é neomarxista, porque ele não reconhece grande virtude, ou pelo menos não parte do marxismo como premissa de análise, parte de, enfim, pode ser que é ligatário do espírito marxista, mas não é marxista assumido. E portanto há esse objetivo comum e há essa proximidade na metodologia. Mas cá está, é difícil encaixar, é difícil etiquetar, e as etiquetas às vezes são enganadoras, porque qualquer desses intelectuais, mesmo o Michel Foucault, e qualquer dos intelectuais da Escola de Frankfurt, são muito multidisciplinares. É uma coisa que eles valorizavam muito e que achavam que de facto era um apor, uma novidade que a Escola de Frankfurt oferece à tradição marxista, que é de conjugar diferentes perspectivas de análise: o marxismo, a ciência económica marxista, a psicanálise, a sociologia, a filosofia, a antropologia, etc. E o Foucault também partilha essa multidisciplinariedade, ou pelo menos essa gula de querer ir a todas e de querer falar sobre tudo com o mesmo, com as mesmas flechas na aljava, ou seja, portanto, tem coisas parecidas, tem objetivos comuns, e cá está, é como tu dizias, os critical studies, os departamentos que desenvolvem a teoria crítica hoje em dia na academia, nas universidades, vão buscar tanto a Marcuse, Adorno, Horkheimer, como a Foucault e Derrida, ou seja, é uma espécie de sopa confusa de diferentes influências que partilham o desejo de, cá está, de libertar o oprimido, que é também uma coisa que Foucault. É porque Foucault, ainda que não fundamente bem, porque cá está, porque rejeita a possibilidade de fundamentar qualquer pretensão de verdade, ainda que não fundamente, Foucault, à semelhança dos teóricos de Frankfurt, tem como objetivo assumido a libertação dos oprimidos. Não é a relação de poder pela relação de poder que se pode dizer que, por exemplo, Nietzsche tem, que no fundo não é uma coerência que se reconhece em Nietzsche, que de facto tipo, uh, uh, acolheu as consequências da rejeição do cristianismo e levou-as às suas últimas consequências, dizendo então que o Ubermensch, que o homem novo deve viver para satisfazer a sua vontade de poder, e que é isso que o deve animar. Foucault não, Foucault vê tudo como uma relação de poder, mas tem como objetivo, pode ser wishful thinking, mas tem pelo menos como esse objetivo, tem esse objetivo declarado de querer, no fim do dia, que a sua análise resulte na libertação de toda a categoria de pessoa oprimida. A opressão, cá está, a opressão sexual, a opressão dita de género, a opressão étnica, a opressão religiosa, a opressão cultural, a opressão tudo. Mas sim, ambos querem libertar os oprimidos. Pode-se dizer que é assim, aquilo que os aproxima, e aquilo que é aproveitado, mais o método de análise que eles usam, que é aproveitado nos desenvolvimentos intelectuais de hoje em dia. Então, agora sim, bibliografia, trabalhos de casa. Zé Maria, o que é que nos recomendarias? Eu Ou acho que quem é queira indispensável. aprofundar um bocadinho. Exato, eu acho que é indispensável para conhecer a Escola de Frankfurt, ler a Escola de Frankfurt, não é? Enfim, as obras Mas há são. tanta escola de Frankfurt, não Exato, é? Que uma exato. pessoa Há muita coisa, por de onde é que facto, é se há de verdade. começar? Enfim, escolhendo três de entre muitos outros, talvez escolhesse como mais representativos, ou pelo menos, sim, como mostrando a abrangência destes intelectuais, escolheria talvez a dialética do Do iluminismo iluminismo. de Horkheimer e de Adorno, a personalidade autoritária do Adorno, foi, enfim, um livro escrito por Adorno, colaborando com muitos outros, mas que é um livro, enfim, não é extraordinário, mas que é interessante porque revela esta tentativa de aproveitar a psicanálise, ou pelo menos os desenvolvimentos da psicologia, de aproveitar isso para a luta marxista, Uhum. construindo uma espécie de psicologia social ou psicologia coletiva, ainda que, enfim,
a meu ver, muito inverosímil e muito interesseira, porque só olha para um lado da equação, mas é interessante conhecer a personalidade autoritária. E depois o Eros e Civilização do Adorno, que é de facto que ele acho que já disse isto, mas eu acho que ele diz que é a sua obra mais importante e que é de facto uma obra com uma influência brutal na revolução sexual e que mais uma vez mostra a capacidade que estes intelectuais tinham de articular a psicanálise com o neomarxismo e de fundir duas coisas que pareciam inconciliáveis, enfim, o materialismo marxista com a psicanálise com a psicanálise de Freud. Pois é, né? Portanto, estes três livros são importantes e depois muitos outros. Há um ensaio interessantíssimo do Walter Benjamin chamado agora a memória. A obra de arte na época da reprodução mecânica, que é um ensaio relativamente curto, em que ele faz uma reflexão muito interessante sobre o que é que acontece à obra de arte com a massificação, portanto, com a tecnologia que permite reproduzir interminavelmente a obra de arte através de fotografias, através de gravações. Portanto, é uma reflexão interessante sobre o impacto que a sociedade, que os avanços tecnológicos do capitalismo, que a cultura de massas tem sobre a apreciação da obra de arte. É interessante. E depois, de análise, portanto, de obras secundárias, de análise, fontes secundárias, de análise da Escola de Frankfurt, há um livro muito bom, porque de facto muito abrangente e que explica um pouco de tudo, que é The Dialectical Imagination, An History of the Frankfurt School, acho que é assim que se chama, do Martin Jacob, que foi Foi o tal objeto. que fizeste a recensão. Exato. Que é interessante porque é escrito por um intelectual que, não se tendo propriamente da Escola de Frankfurt, não os abomina, não os rejeita, até lhes reconhece valor, e por isso faz uma análise que não é trauliteira, mas é séria e profunda daquilo que nós chamamos Escola de Frankfurt e que é uma boa síntese desta corrente filosófica. E sim, quer dizer, muitos mais, há muitas coisas. Há um intelectual que é o Georg Lucas, que é mais enfim, dos primeiros momentos da Escola de Frankfurt, e é mais é um marxista mais ortodoxo, pelo menos não rejeita com tanta acuidade a tradição marxista como os outros fazem, e que tem uma obra interessantíssima chamada A História e a Consciência de Classe, que é uma análise deste conceito, desta categoria marxista, que é a consciência de classe, portanto, o momento de iluminação no qual a classe oprimida toma consciência da sua condição e se revolta, e que vale muito a pena ler, mas que não é tanto, enfim, não se alinha tanto com o sumo, com o miolo da Escola de Frankfurt, mas sendo um intelectual próximo destes, é uma obra interessantíssima. Pronto, e acho que E acho dentro que do já, possível. já são uma série de recomendações e acho que já dá para muitas horas de leitura. Obrigado, Zé Maria. Vasco, Obrigadíssimo, Zé. Queres que eu Foi um gosto. conclua? Eu concluo. Né? Eu não disse se há bocadinho. quiseres, quando quiseres continuar, Não, agora, continuemos. sabes sempre que eu estou aqui sempre também para aligerar aqui o tom da conversa. Eu não disse há bocadinho, mas o Zé não só é primo da minha mulher, como é marido da minha prima. E por isso já sei que num próximo encontro natalício poderei presenteá-lo com uma t-shirt que diga Marx, Mao Mau e Marx e Marcuse. Marcuse. Portanto, Gostava Zé, muito, gostava muito. ficas avisado. É pá, isso era fantástico. Era fabuloso, pá. Aliás, devíamos Mas, aparecer os três com essa t-shirt na capa deste episódio, não aqui é? do episódio. Exatamente. Acho, Ótimo. Ou uma t-shirt do Che Guevara também, é isso. mais Tem, facilmente. tem tudo para correr bem. Tem tudo para Tem correr tudo bem. para correr bem. Pá. Não, mas Sim, olha, senhor. obrigadíssimo mais uma Muito vez por teres obrigado. Foi um aceitado o gosto. nosso Muito convite. obrigado Foi, pelo foi convite. mesmo muito interessante. E a todos os nossos ouvintes, como sempre, recordar que coloquem like neste episódio, que partilhem, que também, na medida do possível, se tornem nossos patronos. Contribuições de 50 cêntimos por mês são já uma ajuda para aquilo que nós queremos fazer, de melhorar o hardware aqui do nosso podcast. Mas, acima de tudo, e sim é o mais importante, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.